Eu acho que é o Vasco, né? A situação do Vasco acho que é pior. O Santos, acho que a partir de agora entra nessa. O Santos tem 13 pontos, o Vasco tem 6. 7 pontos de diferença em 11 jogos para times nessa situação é muita coisa. Agora, a questão do Santos é o agora, porque a atuação do Santos contra o Corinthians foi um negócio ridículo, né? O Santos foi. Olha, Santos. Acho que só o Flamengo conseguiu ser mais ridículo que o Santos. A atuação do Santos foi ridícula. O Santos não competiu. O Santos, segundo tempo, era um time que. Assim, não dá para entender o que era aquilo em campo. Então, a partir de agora, não tendo Vila Belmiro, se bem que não sei até que ponto a Vila Belmiro ajuda ou atrapalha essa altura, o Santos entra aí com um holofote um pouco mais sobre ele. O Vasco não, gente. O Vasco não ganha há 10 jogos. O Vasco ganhou do Atlético na primeira rodada, depois só desgraça. O Vasco sofreu para se classificar no Carioca. O Vasco foi eliminado pelo ABC em casa, na Copa do Brasil. O Vasco começou o trabalho dele com o Maurício Barbieri em 12 de dezembro. Eu nunca vou entender a contratação do Barbieri depois de uma temporada e meia, mais ou menos, muito ruim do Bragantino. Um clube que não demite técnico, teve toda a condição, não tem pressão, torcida nada, e ele foi muito mal. Aí contrataram o Barbieri, que ele sabe que é o gênio da 777 que decidiu pelo Barbieri. O Barbieri não tem condição de treinar o Vasco, ainda mais nessa situação. Muitas contratações, um comando técnico ruim. Até o Trajano você pergunta qual é a hora de mandar o técnico embora. Eu acho que no caso do Vasco há muito tempo estava na cara que é preciso mudar. E o Vasco demorou muito a tomar essa decisão. E a torcida vai se iludindo. Ontem, de novo, você viu o torcedor em São Januário. Ele acreditava que o Vasco ia vencer, ia passar pelo Goiás, tentar se aproximar ali dos times que estão fora do rebaixamento. E o que se viu foi, mais uma vez, um Vasco confuso, derrotado, a torcida desesperada. Aí acontecem todos aqueles problemas que vão ter consequências, evidentemente, né? Como já o Santos já as está sofrendo. Eu acho que a situação do Vasco é muito complicada. E tem outra questão: o time, entre aspas, acostumado a cair. Então já cai naturalmente. Isso pesa também. Isso pesa. O Vasco já carrega com ele toda essa carga negativa de rebaixamentos, né? São 4 rebaixamentos, são 5 temporadas na Série B, 2 consecutivas até essa volta agora, uma volta que não foi fácil, tirando o primeiro ano que caiu, 2008, aí voltou em 2009, sempre o Vasco tem sofrido para subir, nunca sobe com folga, de ganhar a segunda divisão e passar, não, já cai naquela areia movediça e fica ali tentando, brigando com times menores do que ele, e isso está acontecendo de novo, mas acho que passa muito também por uma expectativa exagerada, causada pela SAF. A SAF merece ser mais discutida por nós, não só por não pagamento dos credores, né? Porque não paga, entra numa nova vida, é um negócio muito estranho. Eu não consegui entender isso até hoje. Você deve a Deus e o mundo, de repente não deve mais ninguém. Isso aqui eu pago quando eu puder, eu vou montar um time de futebol, porque eu vou arrecadar para pagar o credor. Vai mesmo? Aí os caras vão para a justiça e fica esse rolo todo. Mas no caso, você tem um Cruzeiro que trabalha ali com orçamento mais enxuto, tentando seguir e tal, o Botafogo com alguém botando muito dinheiro, e o Vasco, o discurso era parecido. Como se o Vasco fosse ter um timaço de uma hora para outra. Não é assim. E a torcida se iludiu, grande parte dela se iludiu. Parte da imprensa também. O Vasco é time rico agora. Não é assim. E não adianta ter o dinheiro e não saber o que fazer com ele. Essa 777 é a mesma que também é dona do Hertha Berlim. Caiu agora na Alemanha para a segunda divisão. Essa empresa também controla o Genoa, que acaba de voltar da segunda divisão. Estava na segunda divisão, na Série B da Itália. Então, a própria empresa, não é uma piada, não é uma ironia, é apenas uma informação para quem não sabe. A empresa, o grupo econômico que comprou o futebol do Vasco, esse CNPJ vascaíno novo, ele tem também um retrospecto recente e até presente, digamos, nem retrospecto, é um presente de times na Série B. Na Alemanha, saindo da Série B da Itália, e o Vasco que saiu da Série B aqui no Brasil e que hoje está afundado na zona de rebaixamento. É um cenário horroroso, horroroso. E a solidariedade do Flamengo, né, que ontem, podendo assumir a vice-liderança do campeonato, deu as mãos ao rival. Vamos juntos para a crise, né? Graças a um grupo de preguiçosos jogadores, né? Os do Vasco não é nem preguiça. É realmente incapacidade de um time mal montado, um trabalho muito fraco de um técnico que agora foi embora.